Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Nesta aula, iremos estudar a estrutura do átomo, suas partículas e características. O átomo é considerado a unidade fundamental da matéria. Nesse esquema, podemos observar a estrutura de um átomo, ou a representação desse átomo, em que nós temos o núcleo, que é a região central, formado por prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, que é formada por elétrons. Temos a partir daí as partículas subatômicas, que são as partículas formadoras do átomo. Temos os prótons, que têm carga positiva, representados pela letra P. Temos os nêutrons, que são partículas sem carga, representados pela letra N. Tanto prótons quanto nêutrons encontram-se no núcleo do átomo. E temos os elétrons, que são as partículas de carga negativa, que se encontram na eletrosfera. A simbologia do elétron é a letra E. Os átomos possuem características. A primeira característica de um átomo é o número atômico, que é representado pela letra Z. Ele faz a identidade do átomo, é a impressão digital do átomo. O número atômico ele é equivalente ao número de prótons. E se tivermos um átomo neutro, ou seja, sem carga elétrica, o número de prótons será igual ao número de elétrons. E teremos esta relação. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. A segunda característica é o número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa é sempre a soma do número de prótons com o número de nêutrons dos átomos. E temos esta relação. A é igual a P mais N, ou seja, o número de massa vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Um átomo ele é representado pelo seu símbolo, número de massa e número atômico. Neste caso, nós temos uma simbologia generalizada. X vai equivaler ao símbolo do átomo, Z ao número atômico e A ao número de massa. Reparem bem que o número atômico sempre vem na parte de baixo e o número de massa sempre vem na parte de cima em relação ao símbolo do átomo. Nesse exemplo, eu gostaria que fizessem a representação do átomo de alumínio, que possui 13 prótons e 14 nêutrons. Os dados que nós temos são o número de prótons, 13, e o número de nêutrons, que são 14. Com isso, podemos determinar o número de massa. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, teremos 13 mais 14, teremos o número de massa 27. Para representar o átomo, preciso do símbolo, do número de prótons e do número de massa. Com isso, posso fazer a representação do átomo de alumínio. O símbolo, Al, número atômico e número de massa. Número atômico sempre embaixo, número de massa sempre em cima. Íons são espécies
que se encontram em desequilíbrio elétrico, devido à perda ou ganho de elétrons. Com isso, teremos o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, se no átomo neutro nós tínhamos número atômico, que era igual ao número de prótons, que era igual ao número de elétrons, agora teremos o número atômico igual ao número de prótons, isso não se altera, porém diferente no número de elétrons. O primeiro tipo de íon são os cátions. Eles possuem carga positiva, porque vão perder elétrons. Vamos comparar as espécies. Nós temos o átomo de cálcio, número atômico 20, número de massa 41. E temos aqui uma espécie que se diferencia dele através dessa carga. Como temos a presença desta carga, isso vai me dar a característica de um íon. Como a carga é positiva, vai ser um cátion. Repara que no átomo inicial não tem carga, ou seja, ele é um átomo eletricamente neutro. Com isso, teremos 20 prótons, que é um número atômico, 20 elétrons, uma vez que o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E podemos calcular o número de nêutrons, que vai ser o número de massa, 41, menos o número de prótons, que é 20. Teremos 21 nêutrons. Para o cátion, teremos 20 prótons, ou seja, o número atômico não se altera, mas teremos 18 elétrons. Como a carga é positiva, haverá perda de elétrons. Como são duas cargas positivas, serão perdidos 2 elétrons. Então, se tínhamos 20 elétrons, passamos a ter 18. O número de nêutrons não se altera. Tínhamos 21 nêutrons, continuamos com os 21 nêutrons. Ou seja, nos íons, a única alteração ocorre em relação ao número de elétrons. Em particular, nos cátions, ocorrerá a perda de elétrons. O outro tipo de íon são os ânions. Eles possuem carga negativa e vão ganhar elétrons. Neste exemplo, temos esta representação do átomo neutro e uma representação de um ânion com uma carga negativa. Se ele tem uma carga negativa, podemos deduzir que ele está ganhando um elétron. Para o átomo neutro, nós temos 35 prótons, que é o número atômico. Já que ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, teremos 35 elétrons. E o número de nêutrons vai ser a diferença do número de massa menos o número de prótons. 80 menos 35, 45. Para o ânion, o número de prótons não se altera, ou seja, 35. O número de elétrons será alterado. Se no átomo neutro tínhamos 35 elétrons, como ele tem uma carga negativa, ele vai ganhar um elétron a mais, passando para 36 elétrons. E o número de nêutrons também não será alterado. Se tínhamos 45 nêutrons, vamos permanecer com os 45 nêutrons. Tanto cátions quanto ânions podem ser classificados de acordo com a quantidade de carga. Podem ser monovalentes, no caso, uma carga elétrica. Então, temos a denominação cátion monovalente ou ânion monovalente. Eles podem ser bivalentes, duas cargas,
cátions bivalentes ou ânions bivalentes. E 3 cargas seriam cátions trivalentes ou ânions trivalentes. Dentro disso, temos o estudo das semelhanças atômicas, que são as igualdades que vão surgir nos átomos. A primeira semelhança são os isótopos. Isótopos são espécies que possuem o mesmo número de prótons. Repara que na palavra isótopos, o P ele sofre um destaque. Se repararmos bem, nessas espécies, temos todos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Então, as espécies são isótopos. Todo isótopo pertence ao mesmo elemento químico. A segunda característica são os isóbaros, que são espécies com o mesmo número de massa. Então, o A fazendo a relação com o número de massa. Nesse exemplo, temos átomos com número de massas semelhantes. Então, as espécies são isóbaros. A outra semelhança atômica são os isótonos, que possuem o mesmo número de nêutrons. Esse N de isótonos faz referência aos nêutrons. Neste exemplo, temos 2 átomos, o de cloro e o átomo de cálcio. O átomo de cloro tem 17 prótons e o átomo de cálcio tem 20 prótons. Então, não são considerados isótopos. O número de massa deles também são diferentes. 37 e 40. Então, não são isóbaros. Então, vamos calcular o seu número de nêutrons. O número de nêutrons é sempre a diferença do número de massa pelo número atômico. Então, no primeiro átomo, teremos 37 menos 17, que teremos 20 nêutrons. E no segundo átomo, 40 menos 20, resultando em 20 nêutrons. Como temos os números de nêutrons iguais, as espécies são isótonos. A quarta semelhança é em relação ao número de elétrons, que são as espécies isoeletrônicas. Esse E de eletrônicos faz referência ao E de elétrons. Então, neste caso, vamos apenas analisar a relação de igualdade de elétrons. Vamos observar as espécies. Temos uma espécie neutra, ou seja, ela não tem carga. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Temos uma espécie com uma carga positiva, ou seja, um cátion monovalente. Se a carga é positiva, ele irá perder elétrons. Então, tomemos como base o número atômico. Então, vai ser 11 menos 1, gerando 10 elétrons. E a terceira espécie são 2 cargas negativas, ou seja, um ânion bivalente, em que o número atômico é 8. Se tivermos como base esse número atômico, podemos somar 2 mais 8, que vai gerar 10 elétrons.